Dando continuidade ao capítulo 3 do nosso livro, agora a gente vai mostrar um exemplo prático de projeto conceitual que já é, né, abordado no nosso livro. Então vamos lá. Só lembrando o enunciado aqui. Então tá lá. Deseja-se desenvolver um sistema de informação computadorizado para uma companhia aérea com os seguintes requisitos. Então, a primeira parte do projeto é a gente entender os requisitos do domínio, né? A gente diz a descrição do domínio, né? Requisitos funcionais, né? Então tá lá, ó. Toda pessoa cadastrada no sistema deve possuir CPF e nome. Quando possível, deve-se cadastrar o sexo também. Ou seja, o sexo é um atributo opcional. Embora existam vários outros sexos, para simplificar o modelo serão usados apenas os valores M para masculino e F para feminino. Isso aqui é só uma questão de simplificação, tá? A gente sabe que tem outras variações, tá? Isso aqui é só a gente estar focando aqui num problema de TI sem abordar as peculiaridades de cada domínio assim com bastante detalhe, beleza? Então vamos lá. Os pilotos devem cadastrar sua licença de voo e os passageiros a sua categoria. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, aqui já vem a deixa, tá? A gente tem pessoa que pode ser piloto e tem pessoa que pode ser passageiro. Tá legal? Então, pessoal, na verdade aqui, quando a gente descreve os requisitos, fica uma coisa meio fria. No mundo real, a gente tem contato constante com o nosso usuário, né, com o cara que pediu o sistema, para tirar esse tipo de dúvida. Então é muito mais fácil no mundo real, porque a gente está sempre conversando com o usuário, perguntando o que você quer dizer com isso, o que você quer dizer com aquilo. Então dificilmente a gente consegue compreender o domínio logo de primeira, tá certo? Então existem várias interações com o usuário para a gente poder entender de fato. Então aqui eu vou considerar algumas coisas assim como já entendida, né, para facilitar o nosso desenho do modelo, tá? Deve-se cadastrar também o telefone dos passageiros. Então, deve-se cadastrar dados de voo, que é número e data, né, e o respectivo piloto. Deve-se identificar também os passageiros dos voos, tá legal? Então, pessoal, relembrando, a gente não consegue entender o domínio só com essa parte escrita, tá? Na verdade, a gente teria que ter umas interações com os usuários para eles nos passarem mais detalhes. Como eu sou o idealizador desse domínio, eu vou explicar o que pode ficar nebuloso, né? As dúvidas que podem vir a acontecer. Então tá lá, toda pessoa cadastrada no sistema deve possuir CPF e nome. Quando possível, deve se cadastrar o sexo, ou seja, o sexo é um atributo opcional. O CPF é obrigatório, né? E o nome também. Embora existam... o sexo aqui houve essa simplificação em masculino e feminino, tá certo? Então vamos lá. Então tá aqui, ó, a entidade pessoa, ela tem o atributo CPF, nome e sexo. O CPF, pessoal, ele tá bola cheia aqui porque ele é o atributo identificador. É ele que vai diferenciar uma pessoa das demais. Então a gente está considerando aqui o domínio da Receita Federal. Então o que acontece? Vocês podem encontrar no Brasil duas pessoas com os mesmos nomes, né? Com o mesmo nome, né? Seriam homônimos, né? Mas o CPF vai ser diferente. Tá certo? Então o CPF é o identificador para efeito de Receita Federal. E a gente aproveita muito esse número porque ele é aproveitado âmbito Brasil em várias situações distintas, tá? Então tá lá. Aí tá lá, continuando, pessoal. Os pilotos devem cadastrar sua licença de voo e os passageiros a sua categoria. E já está subtendido aqui, pessoal, que piloto é um tipo de pessoa, né? Passageiro é um tipo de pessoa. Então aqui foi para a gente utilizar o conceito de especialização, generalização ou herança. Então nós temos a pessoa, essa pessoa pode ser especializada em piloto, aí a gente vai ter que entrar com a licença do piloto, e a gente pode entrar com passageiro para colocar a categoria do passageiro. Categoria que seria aquele, sei lá, os miles, né? Cliente ouro, prata, sei lá, diamante, sei lá, tem um montão de categoria, tá? Então, a gente teria aqui um exemplo de especialização, generalização. Foi proposital só para a gente exercitar esse tipo de relacionamento, né? É um relacionamento, alguns autores gostam de chamar de herança, né? Então, quem trabalha com orientação a objeto é herança. Eu, particularmente, chamo sempre de herança, tá? Mas em banco a gente fala de especialização, generalização, porque a pessoa seria a entidade genérica e o piloto e passageiros seriam as entidades especializadas, né? Então, tá lá. Deve-se cadastrar também os telefones dos passageiros. Ah, Márcio, mas não está muito explicado no texto. É o que eu estou falando para vocês. Na vida real, nós interagiríamos várias vezes com o nosso usuário. Então, como eu sou aqui o idealizador do domínio, eu explico para vocês. Ó, quero dizer o seguinte, um passageiro pode ter vários telefones, mas o telefone só pode ser de um passageiro. Então, a gente cria uma entidade de telefone, né? Que vai ter o número, que vai ser a minha chave primária lá no modelo lógico, né? Aqui vai ser o atributo identificador. E o passageiro, ele vai ter o relacionamento possui. Então, um passageiro, ele pode possuir 0 a N telefones, enquanto que o telefone só pode pertencer a um passageiro. Tá legal? Isso aqui é a cardinalidade do relacionamento.
Pô, Márcio, mas isso não está muito claro no texto. Eu botei propositalmente para vocês entenderem que ler o texto frio não dá para matar o domínio de uma vez só. A gente precisa interagir com usuários várias vezes e eu estou fazendo esse papel aqui, tirando a dúvida que possa surgir, tá certo? Na vida real tem que ter essa interação com o nosso usuário, tá? Vamos lá, continuando, pessoal. Então, outro requisito, deve-se cadastrar os dados do voo, número e data, e o respectivo piloto. Então tá lá, ó, nós já temos o piloto, já foi modelado, só estou repetindo ele aqui, e vai ter que ter o voo. Vai ter número e data do voo, ó. Número, atributo identificador, que diferencia um voo dos demais, tá certo? Então tá lá. Um voo é pilotado por apenas um piloto, porém um piloto pode pilotar vários voos. Aí tem um relacionamento lá, pilota, né? Então, ó, se eu tiver um piloto, ele pode pilotar vários voos, 0 a n voos. Só que dado um voo, eu só posso ter um piloto. Agora, isso aqui quer dizer que é obrigatório, pessoal. Não existe voo que não tenha piloto responsável. Então, por isso que a gente diz aqui, ó, a cardinalidade mínima é 1 e a máxima é 1. Ou seja, para um voo entrar no meu sistema, eu tenho que obrigatoriamente ter um piloto já associado a esse voo, tá certo? Então, isso é uma regra de negócio, é o domínio lá voo. Eu só cadastro o voo se eu tiver um piloto responsável por esse voo. Tá? É uma regra de negócio, então a gente queria dar um exemplo de um relacionamento obrigatório. Agora, eu posso cadastrar o piloto no sistema sem obrigatoriamente já ter um voo previsto para ele. Por quê? Quando a cardinalidade mínima é 0, eu nem preciso colocá-la. Então aqui a gente está dizendo que isso aqui é um relacionamento opcional, ou seja, eu posso entrar piloto mesmo que ainda não tenha um voo cadastrado para ele. Mas para eu entrar com voo, eu tenho que ter um piloto responsável por aquele voo. A gente diz que o relacionamento é obrigatório. Tá legal? Então vamos ver o próximo requisito. Deve-se identificar também os passageiros dos voos. Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem lá já, né, o piloto, pilota voo. Vamos entender aqui a parte nova, né, o requisito novo. Seria o passageiro. Então o passageiro tem categoria que nós já fizemos esse cadastro lá na parte inicial do nosso exercício, né? Então o passageiro ele faz reserva de voo, né? Qual é a cardinalidade? Um passageiro pode reservar vários voos. Tá? E um voo pode ter vários passageiros. Então a gente diz que é o relacionamento N para N. Olha que interessante aqui, os dois lados são opcionais. Ou seja, eu posso ter um passageiro que ainda não tenha voo, ele pode entrar no meu sistema. Eu posso ter voo sem passageiro para cadastrar o meu voo, beleza? Agora, quando eu cadastrar um voo, eu posso ter de 0 a N passageiros. E quando eu cadastrar um passageiro, eu posso estar cadastrado de 0 a N voos. Tá certo? Então lembre-se disso, quando eu coloco a mínima 1, relacionamento obrigatório. Quando a mínima não aparece é porque ela é 0. Eu posso colocar 0,n. Eu não coloco, tá? Na vida real eu não coloco não, tá? Mas podem colocar. Só que a gente quer dizer aqui que o passageiro, ele pode ser cadastrado sem nenhum voo alocado a ele. E o voo pode ser cadastrado sem nenhum passageiro ainda ter reservado esse voo, tá certo? Então aqui, um simples exemplo aqui, só para tentar clarear mais, o que está escrito no livro, tá legal? Então aqui foi o nosso exemplo lá de projeto conceitual. E esse projeto aqui, nas nossas playlists, eu vou mostrar o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico, tá? Para facilitar o entendimento do capítulo do livro, tá legal? Então com isso, pessoal, a gente teria o modelo completo aqui, ó. A gente tem o passageiro, pode ser especializado em piloto, passageiro não, pessoa, né, pessoal? Ele pode ser especializado em piloto ou passageiro, né? O passageiro pode ter 0 ou vários telefones e o telefone ele pode estar alocado a 0 ou 1 passageiro, tá legal? E aqui, pessoal, eu tenho que passageiro, ele é uma pessoa, né? E o piloto é uma pessoa também, seria a especialização. E o piloto ele pode pilotar de 0 a n voos e o mesmo voo só pode estar pilotado por um piloto, mas tem que ter um piloto, né? E o voo pode ter de 0 a n passageiros e um passageiro pode ter reservado, né, 0 a n voos, tá legal? Então isso aqui seria o nosso modelo final, dados aqueles requisitos que estavam muito frios, né, que não estava muito claro, e a gente tenta clarear por meio desse exercício, fazendo papel de usuário também, tá? Tirando as dúvidas sobre os requisitos, tá legal? Então esse aqui seria o nosso exemplo de modelo conceitual. Nos próximos playlists nós vamos mostrar o modelo lógico e o modelo físico, tá certo? Então com isso a gente fecha aí a explicação sobre o capítulo.